Quando falamos em ambientes imersivos na educação, a gente está se referindo, obviamente, principalmente, né? São várias as tecnologias imersivas, mas a gente está se referindo principalmente à tecnologia de realidade virtual. Mas para a gente falar de realidade virtual, para a gente realmente se aprofundar nessa tecnologia, nessa mídia, é muito importante a gente destrinchar os conceitos aí envolvidos e que, infelizmente, nem sempre são muito precisos. O próprio nome realidade virtual é um nome que assim, bastante questionável, né? É um termo que pegou, né? Que se popularizou e a gente, claro, até mesmo na área acadêmica, a gente tem que usar esse termo, não tem como fugir dele, mas infelizmente não é o melhor termo. Tá? É um termo que tem, como eu vou mostrar para vocês, algumas incoerências. Né? Mas, enfim, vamos entender então melhor todos esses assuntos e para isso a gente tem que começar entendendo a diferença entre real e virtual, quer dizer, que a diferença todo mundo sabe, né? Mas o mais interessante não são as diferenças, são as similaridades. Quer dizer, existem questões que às vezes as pessoas não se dão conta do tipo, algo que é virtual também é real. Tá? E daí que começa toda essa confusão do termo realidade virtual. Né? Alguns dizem que realidade virtual é um termo oxímoro. Né? Outro oxímoro seria aquele termo que junta, é uma figura de linguagem que junta dois termos que são contraditórios entre si. Mas aí então a gente estaria dizendo que real é o oposto de virtual. E como a gente vai ver agora, a rigor, real não é o oposto de virtual. Então a gente precisa entender direitinho o que é real, o que é virtual, entender as incongruências, as inconsistências do termo realidade virtual para poder usá-lo adequadamente, principalmente em trabalhos acadêmicos, em trabalhos científicos. E sabendo diferenciar quando a gente lê um texto mais acadêmico, mais técnico, de um texto mais popular, para entender o que se está querendo dizer em cada uma dessas situações. Tá? Então é muito importante a terminologia, algo que na academia é extremamente relevante, porque qual que é o problema de não se usar a terminologia adequada? Não é que é errado usar um termo ou usar outro termo, a nossa linguagem é muito rica, né? Principalmente a língua portuguesa, é rica de metáforas, é rica de sinônimos, a gente tem várias formas de expressar a mesma coisa. Então, assim, não existe errado ou correto, mas existe a importância de se diferenciar termos para que a gente saiba que está discutindo a mesma coisa, porque um grande problema na área científica e na área acadêmica é eu estar imaginando uma coisa diferente do que você está imaginando quando estamos discutindo sobre o mesmo tema. Então, se para você realidade virtual é uma coisa e para mim realidade virtual é outra, então a discussão não vai muito ser rica para nenhum de nós dois. Né? Se o que é virtual para você é uma coisa e o que é virtual para mim é outra, então o que a gente precisa é estabelecer que dentro desse contexto, seja no caso agora dentro da minha disciplina, mas pode ser dentro de um contexto mais técnico de realidade virtual, vamos trabalhar com os termos dessa forma, porque é assim que os principais autores trabalham e é assim que a gente vai conseguir se comunicar melhor. Mas não que a gente vai ficar corrigindo todo mundo por aí que usa termo virtual com um pouco sentido, um pouco diferente do que a gente usa, que a gente vai querer corrigir. Não, não é assim, está errado. Não, não é esse o sentido da coisa. É a gente saber que entre nós a gente estabeleceu essa convenção, virtual significa isso, real significa aquilo, realidade virtual, que junta essas duas coisas, tem tal sentido como nós vamos ver agora, dentro dessa conversa sobre o que é realidade virtual. E nós começamos então discutindo, afinal, o que é real e o que é virtual. Né? Então, o que é virtual para você? A gente usa virtual o tempo todo. Né? Ah, vamos fazer uma aula virtual. Vamos entrar no ambiente virtual do curso. Isso é virtual, não é virtual, etc. Tá? Mas a gente foi induzido um pouco ao erro pelo uso errado que as pessoas fizeram do termo virtual dentro da área de tecnologia. Né? Então, o Jaron Lanier, que criou o termo realidade virtual, ele deu uma grande contribuição para a difusão desse conceito,
Isso foi lá pela década de 80, mas antes dele não se usava o termo realidade virtual. E do ponto de vista científico, era melhor, porque nós falávamos em simulação. Por exemplo, a gente não chamava de treinamento de realidade virtual de piloto, a gente falava simulador de pilotagem ou simulador de avião. Simulador é um termo bastante adequado. Porém, também simulação não serve para resolver tudo que a realidade virtual faz, porque em alguns momentos a gente não está simulando uma realidade, a gente está criando uma realidade que não existe. Então aí a gente estaria simulando o quê? Bom, simulando um mundo que foi imaginado, mas que não existe. Bom, talvez pudéssemos pensar dessa forma também. Então, simulador seria um termo talvez adequado, mas virtual realmente ele confunde. E por quê? Bom, quando eu pergunto nas minhas palestras, em aulas, para as pessoas o que você entende por virtual, vem inúmeras explicações, cada um, eu vejo que de 10 pessoas existem 11 conceitos diferentes do que é virtual, e aí eu peço para dar um exemplo, e aí eu logo dou um contra-exemplo, porque para praticamente todo conceito que surge, né, quando a gente pergunta para as pessoas que acham que sabem o que é virtual, eu sempre, geralmente, eu consigo encontrar um contra-exemplo para aquilo que ele definiu como sendo virtual. Então vamos dizer, a pessoa fala, virtual é aquilo que você não pode tocar. Eu falo, bom, mas a luz você não pode tocar, ou o som você não pode tocar, e som é real, né? Existem várias coisas que você não consegue tocar e que é real, né? Então definir por aí não sei se é... Ah, bom, então virtual é aquilo que é gerado pelo computador. Bom, tá bom. Então se a gente for por esse conceito, a gente consegue meio que cobrir a maior parte das coisas que o computador faz, né? Então uma imagem que ele gera na tela, a gente chamaria de virtual, como aliás muita gente chama. Um ambiente de realidade virtual, então seria um ambiente virtual, porque está sendo gerado pelo computador, e assim por diante, tá? Muito bem, mas aí eu falo, e se eu gerar um modelo que está lá dentro do computador, em bits, né? Em vez de eu gerá-lo na tela do computador, se eu gerá-lo com uma impressora 3D, aí ele vai gerar um objeto físico. Esse objeto é virtual? Não, não, aí o objeto é real. Ué, mas foi gerado pelo computador. Então dizer que algo que é gerado pelo computador é virtual porque é gerado pelo computador, também não cobre bem essa definição. Bom, enfim, usar virtual para algo que é sintético, gerado pelo computador, não é um termo bom, mas, enfim, é o que é usado, tá? Popularmente, todo mundo se refere a coisas que são digitais e sintéticas, geradas por computador, como algo virtual, mas quando essas coisas são sólidas, aí não, como é físico, aí não chama de virtual, tá? Aí é algo que foi impresso. A mesma coisa, uma listagem ou uma impressão em papel de impressora. Você tem uma imagem, você coloca na tela, é virtual. Essa mesma imagem você imprime em papel, bom, aí não sei, agora é uma foto. Então, uma foto no papel deixa de ser virtual. Mas, enfim, virtual, o que é virtual? Já deu tempo de você dar um Google aí, certamente você não ficou esperando, já fez sua pesquisa, então você já sabe o que é virtual, né? Virtual é igual a potencial. Virtual vem de virtus, força. Então, virtual é aquilo que tem potência para ser algo, não é o algo ainda. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega a semente de café. Esse exemplo é inspirado no livro do Pierre Levy, O que é virtual. Ele não dá exemplo com semente de café, ele dá exemplo com semente em geral. Uma semente pode virar uma árvore. Eu adaptei um pouco e peguei a semente de café. Então, você pega a semente de café, a semente em si, ela é real. Claro, você pode tocá-la, inclusive ela é gostosinha. Quem não comeu pode experimentar, é docinha, é gostosinho, tá? É a frutinha do café. Não tem muita coisa para ser comida, muita polpa, mas tem um saborzinho assim, azedinho, meio docinho. Bom, mas aí essa semente,
é um objeto real, mas ela tem potencial dentro dela, tem potencial de ser algumas coisas. Então, essas coisas que ela pode ser, a gente pode chamar de virtual. A gente pode dizer que essa semente é aquela coisa virtual. Por exemplo, a semente de café, então, como eu disse, semente de café é real, né? A semente de café é virtualmente uma bebida, né? Ela é virtualmente um café, porque ela tem potencial de virar essa xícara de café. Agora, enquanto ela é semente, ela é um café virtual. Ser um café virtual significa que ela vai vir a ser um café virtual? Não necessariamente. Ela pode não virar nada, tá? Ou pode virar alguma coisa. Ela pode ser uma planta de café virtual, porque ela tem potencial também de ser planta de café. Então, ao mesmo tempo, essa semente, sem deixar de ser real, por isso que eu disse que algo que é virtual ele também é de alguma forma real. Ele não é realmente aquilo que ele tem potencial de ainda vir a ser, porque o que ainda vai vir a ser não é real ainda. Mas ele é uma realidade de alguma coisa. No caso, a realidade dessa semente é uma semente, ela ser semente. Ela é, então, potencialmente várias coisas. Pode ser, potencialmente, ela é lixo também, pode ir para o lixo. Mas vamos pegar esses dois exemplos de virtualidade que ela é. Ela é virtualmente, então, uma bebida, um café, ela é virtualmente uma planta de café. Agora, quando ela se torna planta, o termo que o Levi usa, que os filósofos usam, é o conceito de realização. Ela se realizou ou se atualizou, porque senão ia ficar tudo real, real é muito confuso. Então, se usa, vem do termo do inglês actual, então ela se atualiza. Né? Então, algo que tem potencial pode ser atualizado, né? Pode se transformar em algo daquilo que ele tem potencial de ser. Então, essa semente de café pode se atualizar como uma bebida, né? Pode se atualizar, então, como um café de verdade, ou pode se atualizar como uma planta. Né? Muito bem. Então, só que tem um detalhe. Quando essa semente, que é um café virtual, vira café, não dá mais para eu chamar isso de café virtual. O café agora é real. Ele está existindo. Não é mais café virtual. Então, o erro que se faz em computação é que algo que é potencial, quando vira real, a gente continua chamando de virtual. Tá? Então, esse é o primeiro erro. Então, ele é virtual enquanto ele tem potencial de ser. Quando ele passa a ser aquela coisa, ele se atualiza. Ele é aquele café ou é aquela planta. Então, vamos fazer analogia agora com a questão do exemplo na computação. Tá? Então, vamos ver como é que seria, então, na computação. Eu tenho um arquivo de código, eu tenho um software. Esse software está numa mídia. Agora, não confundir mídia, que é outra confusão que as pessoas fazem muito. Tá? Mídia suporte, que em tecnologia a gente dá o nome de mídia para o meio de transporte físico também. Então, a mídia, a pendrive é uma mídia, mas essa mídia não é aquela mídia que a gente discutiu no módulo passado, mídias na educação, mídia como meio de comunicação. É mídia apenas como meio físico de transporte, que em computação a gente chama de mídia também. Então, a mídia CD-ROM, a mídia disco, a mídia fita, a mídia papel, tá? A mídia que leva a informação. Então, no caso aqui, essa mídia, que não é a mesma mídia que nós já discutimos, essa mídia disco rígido, né? Também chamado de HD, né? Hard drive, o hard drive pode conter, então, informações na forma de código, na forma de software. E poderia ser também numa memória de computador, uma outra mídia, né? Uma memória RAM, uma memória SSD, uma memória ROM, etc. São vários tipos de memória, não vamos entrar em detalhes técnicos, mas, enfim, vamos voltar para o nosso exemplo. Eu tenho agora um arquivo de código, eu tenho um software que está dentro dessa mídia. Realmente, o que isso daí é? De fato, ele é real, é algo que existe. Se existe, é real. Ele é real, ele existe, mas ele está na forma de bits. Então, eu tenho o quê? Um arquivo de código, eu tenho um software que é real, que está lá em forma de bits, guardadinho no disco. Tá? Bom, mas potencialmente,
Vamos supor que aqui eu tenha toda a codificação de um ambiente de realidade virtual, tá? E que eu possa executá-lo e transformar isso em realidade virtual. Então, eu posso dizer, né, que isso daqui é um ambiente digital sintético, ainda não, porque ele é apenas a descrição desse ambiente sintético. Mas ele tem potencial de vir a ser esse ambiente digital sintético, então ele é o ambiente digital sintético virtual. Tá? Então, um código de computador armazenado no disco ou na memória do computador, ele é virtualmente aquilo que ele pode se transformar quando eu executá-lo. No caso, supondo que eu tenha aqui toda a descrição de um ambiente de realidade virtual, então ele é um ambiente de realidade virtual, mas aí ia ficar estranho chamar ambiente de realidade virtual. Então eu chamei de ambiente digital sintético virtual. Por quê? O nome que eu preferiria que fosse usado, mas infelizmente o que pegou foi realidade virtual, seria esse nome ambiente digital sintético. Porque o que a realidade virtual é um ambiente digital sintético. Aí fica claro o que ela é. Né? Então, esse código, esse software, é um ambiente digital sintético virtual, porque ele tem potencial de se transformar nesse ambiente digital sintético. Muito bem, aí na hora que eu atualizo, ou seja, eu executo o software, eu tenho lá um ambiente, então, digital sintético, que é o ambiente que hoje as pessoas chamam, a partir da década de 80, quando Jaron Lanier deu esse nome, pegou de realidade virtual, as pessoas chamam de realidade virtual. Então, mas não seria correto chamar esse ambiente, quando ele já se transformou num ambiente mesmo, em que eu posso interagir com ele, chamá-lo de um ambiente digital sintético virtual, porque ele não é mais virtual, agora ele é real. Então ficou claro que esse ambiente sintético, ele é um ambiente diferente, obviamente, da nossa realidade. Então, é uma outra realidade, mas isso é uma realidade. Você não pode dizer que isso não exista. Ele existe na forma de estímulos que são enviados no capacete, ou no caso aqui desse exemplo, em telas que envolvem a pessoa que está nesse ambiente, interagindo com esse ambiente. Então você, de alguma forma, você criou um ambiente sintético com o qual você pode interagir de uma maneira real. Você vê, você ouve, você interage, aquilo existe para você. Claro que isso não é a realidade nossa. Então as pessoas confundem a nossa realidade normal do dia a dia com a única realidade possível. Não, existem outras realidades que você pode, de alguma forma, se transportar para ela. E é o que acontece no caso de ambientes digitais sintéticos. Você consegue entrar nessa outra realidade. A gente vai discutir em breve questões de imersão, de presença, tudo isso está envolvido aí. Mas antes vamos entender então, bem essa diferença entre real e virtual. Então ficou claro que a gente, ao criar uma realidade sintética, a gente está criando uma outra realidade que é diferente da nossa realidade normal, mas é uma realidade. Tá? E por que não poderia ser chamado de virtual? Porque ele já é, não é algo que venha a ser. Virtual seria o arquivo em disco, tá? O arquivo na memória, ainda é aquele ambiente virtual. Depois que virou ambiente, já não deveríamos mais chamar de virtual, mas se chama, e se chama de realidade virtual, tá? Quando seria melhor chamar de um ambiente digital sintético. Enfim, é isso. O conceito de virtual acho que está claro. E para dar um exemplo parecido com o que eu dei na questão da semente, mostrando que uma coisa não precisa ter necessariamente potencial de virar apenas uma outra, ela pode virar outras realidades. Uma outra realidade que eu posso criar a partir desse código que está aí nesse disco, tá? Seria transformá-lo num fluxograma editável, um fluxograma que mostra toda a lógica do software e que eu posso editar e mudar o comportamento do software. Então é um outro ambiente virtual que as pessoas chamam de virtual, mas na verdade seria um outro ambiente sintético, né, digital, com uma outra característica. Não seria 3D, porque naquele exemplo lá de cima é um ambiente 3D. Mas eu posso criar um ambiente 2D, um ambiente que eu interajo também, que é sintético, que é digital, mas não é 3D.
por exemplo, um editor de fluxograma para eu poder mudar a lógica do programa. Então está aí, é o mesmo arquivo deu origem àquele ambiente lá de cima, aquele ambiente 3D, sintético 3D, com o qual eu interajo, mas também pode dar origem a um ambiente 2D, também digital, e com o qual eu interaja. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro o conceito de virtual. Virtual é potência, é algo que pode ser, depois que ele se atualiza, eu não deveria mais chamar aquilo de virtual, mas as pessoas usam e chamam de realidade virtual um ambiente que seja 3D. Por exemplo, a gente não chamaria esse ambiente de baixo aqui, a gente não chamaria de ambiente virtual, melhor dizendo, não chamaria de realidade virtual, porque ele não é 3D. Para ser realidade virtual teria que ser 3D, teria que ser interativo ele é, e sintético. Então ele é sintético, é interativo, mas é apenas então um ambiente sintético digital, que as pessoas também chamam de ambiente virtual, como a gente chama o ambiente do curso, por exemplo, o ambiente virtual. Isso popularmente pegou e as pessoas falam assim. Agora, a realidade virtual, que também não deveria chamar realidade virtual, ela é usada quando o ambiente é tridimensional também e representa alguma realidade com interações físicas similares às que a gente tem no nosso mundo real. Muito bem. Então, resumindo, o que é realidade virtual? Já entendido que não é o melhor termo, mas é o termo que a gente aceita. Realidade virtual se refere exatamente a quê? Eu já falei, vamos só agora dar uma finalizada. Você tem um ambiente sintético virtual. Lembrando, o ambiente sintético virtual ele ainda não virou um ambiente sintético, ele tem apenas a semente desse ambiente. E quando ele se transforma num ambiente sintético real, você tem a realidade virtual, desde que esse ambiente sintético tenha algumas características. Quais são essas características? Vamos pegar o nosso livro-texto aqui, do qual eu traduzi 4 capítulos e deixei disponível, então, para vocês. São os capítulos que a gente vai abordar nessas aulas agora. Ele define a realidade virtual, então, como sendo um ambiente digital gerado por computador, ok? Que pode ser experimentado de forma interativa. Então, interativo aqui é importante para caracterizar um ambiente de realidade virtual. Mas tem um detalhe, você interage com esse ambiente como se estivesse interagindo com o ambiente real. Ixi, mas espera aí, agora pode dar confusão. Eu acabei de falar para vocês que aquele ambiente sintético que o computador gera também é um ambiente real. Ele é diferente da nossa realidade, mas é um ambiente real. Então, eu tive que fui obrigado aqui, com todo respeito ao autor, que é excelente, o livro também é excelente, mas eu tomei a liberdade de propor uma mudança aqui nessa definição que ele fez, para deixar bem claro o que ele quer dizer com esse real, que é a mesma coisa que as pessoas querem dizer popularmente quando se referem à realidade virtual. Tá? Esse real se refere à nossa realidade. Tá? Então, eu acho, veja o que vocês acham, se não mandem críticas, comentários no fórum e a gente está aberto à discussão aí, tá? Mas, eu já coloquei antes isso, realidade virtual afinal é um oxímoro ou não é? Outra discussão que a gente pode ter no fórum aí. Mas seria exatamente oxímoro se realidade fosse o oposto de virtual, eu acredito. Por outro lado, algo que é real pode ser virtual, mas virtual de uma outra coisa. Ele só não pode ser virtual dessa mesma realidade. Tá? Enfim, oxímoro ou não, vamos tentar melhorar essa definição aqui do Jason Gerald. Quase que eu falo Jaron Lanier, tudo parecido o nome dessas pessoas aí que trabalham com realidade virtual. Mas enfim, o que a gente poderia fazer? Você já deve ter pensado em um tempo aí, espero que você não tenha já olhado os slides, tá? Tente não avançar antes no slide. Se for tentar descobrir algo, tente descobrir com buscas na internet, etc. Mas sem olhar o próximo slide. Vamos ver aqui.
Então, o que a gente tem para melhorar? Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, outra coisa, todo ambiente sintético é real, mas nem todos são realidade virtual, como eu já mostrei para vocês, tá? Eu posso ter um ambiente sintético que não seja 3D e que, portanto, nem interativo e que, portanto, não seria de realidade virtual. Então, a melhorada aqui que eu tentei dar na definição do Jason Gerald. Muito bem. Ele poderia dizer o seguinte, a gente poderia dizer o seguinte, em vez de dizer como se o ambiente fosse real, eu estou preferindo dizer como se esse ambiente fosse físico e tridimensional como a nossa realidade. Aí acho que fica mais completo e é isso que eu quero dizer quando eu me refiro à realidade virtual. Ok? Se vocês tiverem outras ideias, outros questionamentos, coloquem lá no fórum que a gente vai discutir. Tá? Então, o que é, afinal, realidade virtual? Já demos a definição de realidade virtual, agora vamos ver alguns aspectos aí de comunicação relacionados à realidade virtual. Então, claro, realidade virtual, a gente já veio falando de mídias. Realidade virtual é uma mídia, é um meio de comunicação, é uma tecnologia usada para comunicar, para trazer alguma informação, para permitir que a gente interaja com essa informação. Mas vamos ver um pouco mais a fundo essa questão de realidade virtual ser uma comunicação, ser um meio de comunicação. Né? Bom, segundo o nosso Gerald, aí, o nosso autor, né? Jason Gerald, ele apresenta um conceito interessante aí de comunicação, que a gente não tinha discutido ainda, que é o seguinte, os tipos de comunicação podem ser uma comunicação direta ou pode ser uma comunicação indireta. E a direta pode ser estrutural ou pode ser visceral. Tá? Qual que é a diferença entre ambas? Então, a estrutural é aquela comunicação com a física do mundo. A gente se comunica com o mundo. Quando você chuta uma pedra, de alguma forma, você entendeu que existe uma pedra e ela também, se tivesse consciência, ia entender que você interagiu com ela. Quer dizer, de alguma forma você sente o mundo, você interage com o mundo, e isso é, no fundo, algum tipo de comunicação. Você sentiu que tem uma parede, aquilo te comunicou algo na hora que você está num labirinto, por exemplo, você está interagindo com o mundo, sei lá, qualquer coisa que você está fazendo, você pega uma maçaneta, você interage com a maçaneta, você abre a porta, etc. Então, essa interação com os elementos do ambiente, mesmo que não haja uma informação relevante ou uma informação de alto nível envolvida, mas existe circulação de informação, existe algum tipo de comunicação. Aliás, os nossos sentidos existem para fazer com que a gente se comunique adequadamente com o meio ambiente, né? E consiga nele sobreviver e assim, inclusive, a gente não só sobrevive nesse meio ambiente, como interfere nesse meio ambiente. Tá? Agora, então essa é a comunicação direta, tá? É aquilo que não tem uma intermediação, então é uma comunicação que não precisa de uma mídia, né? Não precisaria ter não tem uma linguagem envolvida, não tem um meio de comunicação envolvido, é uma comunicação direta. A visceral também é direta, mas começa a aparecer uma certa linguagem aí. Não é aquela linguagem da comunicação indireta, tá? Mas é uma certa linguagem. Essa linguagem é a linguagem da emoção, do comportamento primal. Então, quando eu chuto a pedra e sinto uma dor, aquela reação que eu tenho de dor, as reações que a gente tem com as coisas emocionais, com as coisas que a gente interage diretamente, também é uma comunicação direta, mas é uma comunicação mais emocional, que é chamada então de visceral. Tá? E a comunicação indireta é aquela que envolve linguagem e, em geral, envolve alguma mídia. Né? Bom, na linguagem falada, a gente não usa uma mídia tecnológica, usa a linguagem natural. Já na linguagem escrita, você precisa ter algum meio para poder escrever
e ler, né, aquilo que foi comunicado. Enfim, essa seria a comunicação indireta. Bom, onde que entra a realidade virtual? Ela entra em tudo isso daí, tá? Porque um bom ambiente de realidade virtual tem que prover comunicação direta com aquele ambiente virtual, que eu já assumi, né? Estou chamando de virtual, mesmo a gente sabendo que a rigor não deveria ser virtual, deveria ser ambiente sintético, digital, etc. Mas vamos usar uma linguagem que a gente já sabe do que estamos falando. Bem, então, no ambiente virtual sintético, você tem que ter a comunicação direta para que eu me sinta numa realidade, mesmo que seja uma outra realidade. Nem sempre a realidade virtual quer simular a nossa realidade. Existem situações em que a realidade virtual tenta simular exatamente a nossa realidade, como no caso para treinamento de algum tipo de equipamento ou para treinamento de simulação de qualquer coisa. Como eu quero simular para a pessoa atuar no mundo real, é óbvio que eu vou ter que fazer esse simulador reagir e agir muito próximo da realidade nossa. É o caso do simulador de voo, por exemplo. Tá? Simuladores, em geral, eles procuram ter o comportamento daquilo que seja a realidade que eles estejam simulando. Então, quanto melhor funcionar essa comunicação estrutural e como melhor funcionar essa comunicação visceral, melhor vai ser a simulação e a percepção de quem estiver interagindo de que aquilo é real, de que ele está numa realidade mesmo parecida com a nossa. Tá? E a indireta também, porque em alguns momentos você precisa comunicar por meio de linguagens. Então, a realidade virtual, eu costumo dizer que a realidade virtual bem feita, o ideal de uma realidade virtual seria uma tecnologia que seria, para mim, a mãe de todas as mídias. Por quê? Se ela consegue simular a realidade, ela consegue simular qualquer mídia que exista na realidade. Então, eu posso ter, dentro de um ambiente de realidade virtual, uma TV virtual. Eu posso ter, dentro de um ambiente de realidade virtual, um computador virtual. Inclusive, eu posso entrar nesse computador virtual e criar uma outra realidade dentro dessa outra realidade. E criar uma terceira realidade dentro da segunda realidade. E isso indefinidamente. Tá? Existem até pesquisas disso, em que se coloca uma pessoa num ambiente de realidade virtual, se mede qual é o nível de percepção que ele tem de que ele está imerso naquele mundo de realidade virtual, depois faz com que ele entre num terceiro mundo simulado dentro desse segundo e se estuda como que é o nível de percepção dele entrar nessa terceira realidade. E a nossa mente ela é muito, como se diz, adaptativa, a gente facilmente se adapta a outras realidades, a outras situações, e não tem limite esses níveis de realidade que a gente consegue entrar. Então, se uma realidade virtual consegue simular tudo, ela consegue simular qualquer mídia, então, em tese, a gente poderia ter quaisquer mídias dentro de uma realidade virtual. Mas a comunicação direta é o principal diferencial da realidade virtual, porque em outras mídias isso não existe, tá? Não há necessidade da comunicação direta em geral, né? Mas já na realidade virtual isso é essencial, e quanto melhor a gente conseguir simular essa comunicação estrutural direta e essa visceral, melhor vai ser a experiência do usuário. Tá? Então, como eu disse, a RV deve prover todos esses tipos de comunicação. E para terminar nossa conversa de hoje, a gente já viu o que é, já definiu realidade virtual, já viu o que é e o que está envolvido, principalmente a questão da comunicação direta. Mas então, para que serve a realidade virtual? Vocês já estão imaginando aí um monte de coisas bacanas que dá para fazer com realidade virtual. Alguns de vocês talvez até estejam fazendo já coisas muito bacanas, ou usando. Mas, enfim, serve para muita coisa a realidade virtual. Né? Para entretenimento, que é algo que mais se vê hoje e é o que está, digamos assim, a força por trás do desenvolvimento da realidade virtual. A força dos games, a força das aplicações de entretenimento é que estão, então, trazendo muita verba, muito investimento para essa área. Inclusive, os programas, as ferramentas que a gente usa para desenvolver aplicações de realidade virtual são praticamente as ferramentas que se usa para desenvolver game. Elas foram
houve investimento na criação dessas ferramentas para se desenvolver game, e nós da comunidade de realidade virtual aproveitamos para desenvolver realidade virtual com essas ferramentas, as chamadas Game Engines, né? E uma delas a gente vai apresentar para vocês aí na parte prática dessa disciplina. Mas, então, exemplos de uso e entretenimento da realidade virtual não faltam. Tá? Parques de diversão, em que aqui é o parque chamado Six Flags, fica em Maryland, se não me engano. É um parque, é uma aplicação em que você está numa montanha russa e você consegue, e você entra num mundo sintético aí, digital, num ambiente de realidade virtual, em que aparece o Superman, aparece lá, você interage com os personagens de quadrinhos aí, e você entra numa outra realidade que, na verdade, esse aqui é um exemplo até de realidade misturada, como eu vou falar para vocês no próximo segmento aqui, no próximo conjunto de slides que eu vou apresentar, tá? Quando a gente vai falar sobre os tipos de realidade. Mas, enfim, é realidade virtual também, e é um exemplo de uso da realidade virtual. Outro exemplo que é bem bacana e é a experiência da travessia lá no parque da Disneylândia, na atração chamada Avatar. Então, há filas enormes que chegam a demorar 7 horas de fila para se chegar nessa experiência. Então, para alguém esperar 7 horas na fila para ter essa experiência, é porque a experiência é muito boa mesmo. E é uma experiência de realidade virtual muito bacana, porque a pessoa fica sobre um mecanismo que simula estar sobre um pássaro voador, né? Então você sente como se estivesse voando nesse pássaro. Tem detalhes até de comunicação visceral, do tipo, como a gente está sobre o corpo do animal, a gente sente ele respirar e a gente sente o corpo do animal expandindo e quente, e expandindo, como se a gente estivesse sobre o dorso desse animal mesmo, desse pássaro. Tá? E as asas dele vão batendo e a gente é levado então para esse mundo aí virtual que não existe, mas com realismo. Então é possível você sentir realismo no sentido de ser da nossa realidade, né? Num ambiente totalmente imaginário. Né? Então esse é um exemplo bem bacana de realidade virtual. Outro exemplo é um parque de Nova York chamado The Void, que você tem jogos interativos físicos. Então você está dentro de um ambiente virtual, mas você tem comunicação visceral, tem comunicação direta e tem toda a ambientação, você está num mundo totalmente virtual por meio dos capacetes. Tá? Aqui é uma demonstração do HTC Vive, que é um tipo de óculos de realidade virtual, chamado de HMD também, de você estar voando num pássaro. É diferente daquele pássaro lá que eu falei do Avatar. Aquele lá, a comunicação visceral do pássaro do Avatar é muito mais bem feita. Nesse daqui você sente que está em cima de um negócio de plástico duro, né, tal. Mas de qualquer jeito, você tem vento, você tem o movimentar das asas e você controla o movimento das asas e você viaja por um mundo virtual. Enfim, realidade virtual em game é um grande sucesso e tem ainda muito potencial para ser explorado. Mas não só entretenimento, tá? A realidade virtual ela começou com foco na indústria e até hoje ela é muito usada na indústria. Por que até há bem pouco tempo se usava muita realidade virtual na indústria e não tanto em diversão, em outros ambientes, a não ser aqueles parques temáticos, né, como Disney, Universal e outros, que investem milhões nas suas atrações, porque também arrecadam milhões aí com turistas o ano todo. Mas o problema é que até pouco tempo, há 10 anos, 15 para trás, né, da década de 80 para frente já havia muitas aplicações de realidade virtual. A NASA sempre usou, Petrobras e outros sempre usaram realidade virtual, mas só dava para usar realidade virtual se houvesse uma justificativa financeira para aquele alto investimento.
Então apenas a grande indústria e parques de diversão muito sofisticados é que usavam. Hoje, a gente tem outras áreas de aplicação graças ao barateamento do hardware e do software e a maior disponibilidade desses recursos de realidade virtual. Então, na indústria, a gente tem exemplo aqui, Embraer, há muito tempo usa a realidade virtual para simular os aviões. Hoje em dia, nenhum avião é construído, nenhum parafuso de avião é construído antes de já haver até simulador de voo para esse avião. Tudo já foi simulado, já questões técnicas, como que desmonta, como que dá manutenção, como que pilota, aerodinâmica, um monte de coisa já foi simulada, já foi testada, etc., antes de se construir o avião de verdade. Aqui eu tenho um exemplo lá da Poli, USP, né, de um laboratório chamado tanque de provas numérico, que ele é um tanque de provas com água mesmo, né, é um tanque, não é tão mini porque ocupa vários andares, 2 andares de um prédio, mas é um tanque grande, porém pequeno para o que seria simular um navio, né? Então não dá para pôr um navio de tamanho normal lá dentro desse tanque, mas dá para pôr em escala. Você consegue pôr navios, embarcações em escala e fazer simulações que você consegue controlar as ondas que são formadas, né, nesse tanque, etc. E o TPN investe não só na simulação física mesmo do tanque, como em simulação virtual, em simulação sintética, digital, ou seja, em realidade virtual. Eles têm várias salas lá com realidade virtual, várias aplicações, algumas com HMD, outras com essas telas espalhadas na parede. Tá? E aqui está um exemplo de simulador de embarcações. Tá? Simular embarcação é uma forma de realidade virtual também de aplicação na indústria. Aqui é a indústria de mineração. Tá? Você consegue simular com realidade virtual todas as fases, as etapas de mineração. Você tem também na área de petróleo e gás bastante aplicações para essa área, usando realidade virtual. E também, outro exemplo, a indústria automobilística. Mas a realidade virtual não fica só no entretenimento e na indústria. Na área de saúde, potencial enorme para a realidade virtual. Aqui tem um exemplo de uma startup brasileira, a MedRoom, que está desenvolvendo um sistema bem bacana para simular cirurgia, estudo de anatomia, etc. E eles estão desenvolvendo modelos de seres humanos, de homem, mulher, criança, etc., com os mínimos detalhes internos dessa modelagem, de maneira que a partir daí vai ser possível não só visualizar por meio de raio-x, cortes, etc., mas simular cirurgia mesmo. Né? E a realidade virtual ela pode ser útil também no planejamento da cirurgia. Antes de se efetuar a cirurgia, estudar em detalhes a anatomia do paciente, como vai ser a estratégia de chegar no local, que procedimento vai ser feito, etc. Tá? Aí depois a cirurgia também pode ser simulada por meio desses dispositivos chamados ápticos, né, que são dispositivos que dão retorno de força. Então dá para você ter a sensibilidade, que é importante para o cirurgião, para a habilidade do cirurgião, a força que ele tem que fazer, porque ele não pode cortar mais do que deve, nem menos. Tá? Então tem que ser com muita precisão. Então essa habilidade motora fina, para ser treinada, precisa de simuladores de realidade virtual. Aqui outra aplicação na área da saúde é a reabilitação. Você poder, então, fazer o seu paciente desenvolver exercícios físicos por meio de ambientes de realidade virtual. E também, outro exemplo da saúde é o bem-estar do paciente. Tá? Estão saindo muitas aplicações de realidade virtual que servem para distrair o paciente. Uma que está fazendo bastante sucesso e foi criada por um brasileiro, que inclusive já foi meu aluno, né, o Rodrigo Arnaud, que eu convidei para um webinar, que a gente vai ter um webinar com ele em breve. Ele vai falar sobre vídeos imersivos, mas ele criou uma empresa com uma aplicação para ajudar a criança a receber vacina, por exemplo. E acho que alguns de vocês já devem ter visto, virou um meme aí já, que circulou há algum tempo. A criança, ela é colocado um óculos para a criança com uma historinha,
que vai distraindo a criança e tem uma hora que na historinha que está acontecendo, acontece alguma interação com o braço da criança, que é na hora que ela sente a picadinha, mas está dentro contextualizada na história, e ela nem, quer dizer, não sente, quase nem sente dor, nada, e aquilo tem feito um grande sucesso. Tá? Então, qualquer aplicação que ajude ao bem-estar do paciente pode ser bem feita e pode dar bons resultados se feita de forma imersiva. Mas o nosso tema é educação. A gente vai falar cada vez mais agora de uso dessas tecnologias imersivas na educação. E já muita coisa vem sendo feita e existem aplicações óbvias, existem outras que talvez vocês mesmos vão nos ajudar a criar e vão ter ideias e insights a partir dessas discussões e dos exemplos que vocês vão ver. Mas uma delas é, por exemplo, em escolas de ensino médio, você tem necessidade de laboratórios de física, de química, de biologia, etc., que são laboratórios caros, às vezes perigosos, que consomem ingredientes que são perigosos e que às vezes nem toda escola tem condição, às vezes nem de ter um laboratório desse, ou se tem um laboratório não tem condição de repor todo o material que é necessário. Os equipamentos são caros e quebram e precisam de manutenção. Bom, enfim, claro que não dá para substituir um laboratório de verdade, mas um laboratório de realidade virtual ajuda muito, no mínimo, a economizar o tempo que você precisa do aluno no laboratório de verdade, já que ele pode treinar e exercitar muita coisa antes no virtual. Então, nessa linha, é uma outra startup também de um ex-aluno meu, que estão criando aí aplicações educacionais a partir, então, de realidade virtual. No caso aqui, eu estou falando da VR Monkey, e na VR Monkey, eles estão criando, então, esse laboratório de ciências que eu estou mostrando aí para vocês. Tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo do próprio Interlab, lá que a gente está fazendo, o Interlab Laboratório lá de Pesquisa da USP, que eu coordeno, que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, um treinamento de coleta de sangue. Tá? Inclusive, uma das participantes é a professora Simone, que eu tenho a honra de tê-la aqui como aluna nesse curso aqui. Tá? Também participa a professora Isabel, Valtuir, e pelo Interlab o Kenzo, que está aí usando os óculos, e outros vários alunos que já contribuíram e participaram aí desse trabalho. Então, esse treinamento faz com que, permite, né, que o aluno veja um paciente verdadeiro, né, simulado, e interaja com esse braço virtual, que no futuro a gente vai pôr um sistema áptico. Não tem o sistema áptico ainda. E ele treina acertar a veia, o momento de inserir a agulha, de soltar para que o sangue então seja absorvido e vá para o intermediário, o garrote que tem que ser colocado. Então são várias coisas assim que gastam um monte de material e não é tão realista fazer, e que não é bacana ficar treinando no colega, então dá para treinar num personagem virtual e com isso a gente economiza e melhora a qualidade de treinamento. Outro sistema de simulação que a gente está desenvolvendo lá no Interlab, esse junto com a Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, é o Vidodonto. Esse já está com o sistema áptico, então o treinando sente realmente como se estivesse segurando uma seringa, interage com essa seringa e faz todo o treinamento de realidade virtual. Outro exemplo é no ensino fundamental. Né? Você pode, em algumas situações, talvez não seja tão recomendável para a criança se usar muito a realidade virtual, porque ela tem que desenvolver o seu aprendizado com a comunicação direta, a comunicação visceral, com o ambiente físico real, que dá muito bem para se desenvolver bastante, e é importante expor a criança à realidade, aos ambientes físicos reais. A gente não precisa simular uma caixa de areia, por exemplo, para a criança brincar nessa caixa de areia virtual.
põe uma caixa de areia de verdade e assim por diante. Mas, em algumas situações, pode ser importante você mostrar algo, um ambiente que ela não tenha acesso fácil na escola nem no seu dia a dia e, sei lá, visitar o sistema solar, visitar outro país ou alguma coisa diferente assim, mas dentro de momentos bem controlados. Tá? A gente não pode exagerar com a realidade virtual quando envolve crianças. E aqui um exemplo também de uso de realidade virtual de baixo custo, no caso os cardboards, que adaptam celulares, num experimento que eu fiz com os meus alunos de computação gráfica, em que eles emergiam dentro de um ambiente virtual e eles aprendiam a mexer a trabalhar os parâmetros de renderização desse ambiente de computação gráfica, estando imersos nesse ambiente que eles estavam controlando. Então, a hipótese aqui é de você, então, poder aumentar a presença do aluno dentro do conteúdo que ele está trabalhando, ele interagir diretamente com o conteúdo, está dando resultados interessantes, faz parte do mestrado do Paulo Mugler, um orientando meu que está trabalhando com isso. Enfim, então, as aplicações são muitas, tem muito mais possibilidades aí para a realidade virtual, nas artes, na cultura, arqueologia, turismo, venda de imóveis, comércio em geral. Bom, eu fui lembrando de algumas coisas, fui falando, vocês podem pensar em outras. São, assim, inúmeras as possibilidades de aplicação da realidade virtual. Tá? Para encerrar essa discussão sobre o que é e para que serve a realidade virtual, a gente vai introduzir o conceito aqui do cone da experiência, sobre ferramentas para uso didático, sobre métodos audiovisuais para produção de material didático. E esse cone, a exemplo do artigo do Cosma, ele é também meio polêmico. Tá? Então vocês vão encontrar aí pessoas execrando esse cone da experiência e outras assim, endeusando e achando que é a solução para tudo. Tá? Mas vamos ver dentro do contexto que a nossa aprendizagem ela envolve aprendizagem de questões concretas e questões abstratas também. E a gente passa por várias fases e a gente precisa saber o momento de usar uma coisa ou outra. Então, primeiro você tem que saber o propósito, o objetivo daquela atividade para saber se ela é importante que ela seja mais próxima do concreto ou mais próxima do abstrato e a partir daí escolher a mídia adequada. Tá? Então, esse cone serve para a gente organizar as ideias em relação a isso, mas não existe nenhum juízo de valor de que uma coisa seja melhor que a outra, ou porque está mais próximo do concreto seja pior, ou seja mais nobre, algo mais abstrato do que algo concreto, ou que só se aprende se for concreto, etc. Tá? É claro que o próprio Piaget já mostrou para a gente que as crianças desenvolvem ao longo de fases, elas começam do concreto. Então, talvez seja difícil você pensar na educação infantil e começar com algo abstrato. Por outro lado, mesmo na educação adulta, dependendo do que se deseja ensinar, o concreto pode ser importante. Por exemplo, no treinamento de cirurgiões. Não adianta eu ter altas discussões abstratas na formação desse cirurgião e ele ser um ótimo filósofo sobre cirurgia e conhecer todas as técnicas, entender o princípio de tudo, saber como usa, se ele não tiver habilidade manual para fazer o procedimento. Então, essa habilidade sensório-motora não tem como, tem que ser treinada lá no nível concreto mesmo. Né? Por outro lado, não adianta nada eu ter um cirurgião super técnico, super bem treinado e exímio na sua técnica, na forma como ele consegue fazer o procedimento, mas que não sabe ou nunca discutiu de forma mais profunda o porquê das coisas. Ele pode fazer tecnicamente perfeito o procedimento, mas um procedimento que não era o recomendado para aquele paciente, ou até usar a sua habilidade técnica de forma não ética, porque não teve nenhuma discussão mais elaborada
sobre questões éticas, então é claro, a gente precisa de tudo. Né? Nós não estamos aqui entrando no mérito sobre o que é melhor concreto ou abstrato, mas sim, uma vez que você saiba o nível de concretude ou de abstracionismo que você queira na sua atividade, você escolher a mídia adequada e desenhar a sua atividade de forma adequada a esse nível de profundidade que você quer dar para a atividade. Então, vamos lá. Primeiro, a base desse cone é o das experiências diretas com propósito. Foi colocado aí o com propósito porque você pode ter experiência direta no mundo o tempo todo sem que isso tenha qualquer planejamento, aleatoriamente. Você chutou uma pedra, alguma coisa você aprendeu com isso, que tem pedra no caminho, a pedra também, ela não aprende porque não tem consciência, mas se tivesse teria aprendido alguma coisa, você tem aí uma interação, mas não teve um propósito. O propósito é que precisa ter em qualquer atividade educacional. Tá? A intenção da atividade educacional é essencial. Tá? Não se faz atividades educacionais sem que haja uma intenção por trás, sem que haja um propósito. Então, dito isso, a experiência direta é aquela em que algo, o objeto da aprendizagem pode ser executado diretamente. Então, seria, nesse caso, a forma melhor de se aprender. Né? Existem até aqueles ditados que falam, quando eu faço, eu aprendo, quando eu olho, eu lembro, e quando eu escuto, eu esqueço, sei lá, aquelas coisas. São estereótipos. Né? Todas as mídias são importantes, como a gente já viu, mas, para alguns casos, a experiência direta é essencial, como, por exemplo, vou ficar aqui no exemplo do treinamento de anestesia odontológica, que é objeto lá da minha pesquisa lá com o vidodonto. Então, para uma pessoa ficar realmente exímia no ato de aplicar anestesia, ela vai precisar treinar muito diretamente. Claro que ela não vai poder começar diretamente com o paciente. Seria a forma, se só fosse pensado no aprendizado, a melhor forma de aprendizado seria desde o início treinar direto no paciente. Isso não é viável. Então a gente precisa ter outras formas próximas à experiência direta que desenvolvam também essas habilidades. Tá? Aí a gente tem então as experiências simuladas, que aí entra no caso do simulador vidodonto e da realidade virtual. A realidade virtual já pode ajudar nessa situação de propiciar uma experiência quase direta. Muito próxima, pode ser muito próxima da experiência direta e, no caso ideal, indistinguível da experiência direta. Né? Mas não é a experiência direta, então é uma experiência simulada. Na simulada, a ideia é fazer com que pareça realmente estar fazendo a experiência direta. Então, a pessoa vai fazer a aplicação como se estivesse aplicando num paciente de verdade, porém isso é simulado. Bom, mas eu não disponho nem do simulador, não vai ser possível fazer nem experiência simulada. Então vamos por um outro nível, mais abstrato, que é das experiências encenadas. Então eu dou, por exemplo, uma laranja para o aluno, ele vai encenar que está fazendo a anestesia, só que ele está usando uma laranja para treinar isso. Então é um exemplo de encenação que é menos concreto. E vamos subindo nesse cone. Até o nível 3 desse cone, a gente tem as experiências diretas ou quase diretas, mas a aprendizagem é mais direta. Tá? Estão próximas daquele conceito das aprendizagens ativas, em que você aprende fazendo. Agora, na parte mais esverdeada aí do cone, você já entra na questão de uma atitude um pouco mais passiva, mais contemplativa e menos ativa. Então, seria o caso, por exemplo, de um professor ou uma professora demonstrarem o procedimento num paciente de verdade e você assistir a esse procedimento. Então, é uma demonstração. É óbvio que você não vai desenvolver habilidade motora assistindo, mas você já vai entender melhor para quando isso pode ser importantíssimo antes de você fazer, você ter a observação. Então, não é que uma coisa é melhor que outra, a gente tem que usar tudo de acordo com a necessidade. Outra possibilidade de viagens a campo. Você ir até clínicas, ver pacientes sendo atendidos, no caso da odontologia ou da medicina,
No caso da engenharia, você ir numa obra e ver a coisa como que funciona na prática. É importante também, mas você não aprende só olhando. Né? E isso também pode ser feito com realidade virtual. Então, a realidade virtual ela pode ser usada para fazer demonstrações, para simular que você fez uma viagem a campo, etc. Exposições que também podem ser simuladas por realidade virtual. É uma forma de você ter acesso ao conhecimento de uma maneira contemplativa, porém bastante envolvida e às vezes até ativa. Filmes. Os filmes também são expositivos, mas eles têm uma narrativa que envolve. E esse envolvimento pode trazer questões cognitivas, estimular trabalhos cognitivos importantes. Aí você chega em abstrações maiores, aí, como áudios, gravações ou fotos, imagens, símbolos visuais, linguagem escrita. O autor, em 69, parou por aí, mas, na verdade, a gente poderia colocar mais abstração nisso, por exemplo, linguagem computacional, código de software, é um outro tipo de abstração, e a gente pode subir em níveis filosóficos cada vez maiores, mais abstratos e mais distantes do concreto. Tá? Então, esse é o cone do Daylow, que ele tem três áreas aí, né? A área das habilidades motoras e atitudes. Então, se você quer desenvolver habilidades motoras e atitudes, vai trabalhar mais na questão aqui da base, e a realidade virtual pode ser muito útil aí. Quando você entra nessa faixa mais esverdeada, amarelada, você tem mais exposição, demonstrações, etc., mas que trabalham habilidades cognitivas, e ainda trabalhando com questões cognitivas, mas com maior nível de carga de informação, você tem o topo aí da abstração. Então, a gente fica por aqui nessa discussão sobre o que é e para que serve a realidade virtual. Eu acho que a gente tem bastante material já para as nossas discussões no fórum. E aqui estão as referências. Eu disponibilizei 4 capítulos aí que eu traduzi do VR Book. É um livro muito bom, é caro também. Quem tiver condições e interesse, vale o investimento. Mas os 4 capítulos que eu traduzi são suficientes para as discussões que a gente vai ter aqui nessa disciplina. Tá? E também tem aí o Pierre Levy, onde eu me inspirei na questão da discussão sobre o virtual. Ele vai muito mais a fundo, ele coloca o conceito de possível, o conceito do atual, e o do virtual e do real. Eu fiquei mais no real e no virtual. Tem o livro que eu e o Marcelo Haunsel e o professor Cláudio Kirner organizamos aí para o último Congresso de Realidade Virtual e Aumentada. Contou com a colaboração de dezenas de professores e pesquisadores do Brasil até do exterior. São vários capítulos que abordam várias questões relacionadas à realidade virtual e realidade aumentada. Ele é distribuído gratuitamente. A versão que eu deixei para vocês é um PDF que está em revisão ainda. Então, tem lá comentários, às vezes, pode ter vários erros. Então, eu peço que não distribuam, usem apenas para consumo próprio, porque é um documento interno que nós estamos usando aí para fazer a revisão. Em breve vai sair a versão final, vai ser distribuída gratuitamente, eu disponibilizo para vocês. Tá? E também o livro do Dale, de onde foi tirado aí esse conceito do cone do conhecimento. Tá? Então, é isso aí. Ficamos por aqui. A gente se vê em breve. Então, boas discussões, boa imersão na realidade virtual. Até a próxima. Um abraço.